Restaurante no centro de Campina é arrombado durante a madrugada. Acidente deixa 16 pessoas feridas em Alagoa Grande. Eles iam no caminho, um automóvel pequeno, em alta velocidade, atravessou na frente da van. A gente mostra como ficaram as semifinais do Campeonato Paraibano. E ainda os riscos de trocar o almoço por um lanche. Um salgado assim, que nem o senhor está comendo agora, só na hora do lanche? Só no lanche mesmo. Eu não troco, o meu arroz com feijão é sagrado. Hoje é segunda-feira, 13 de março de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando um grave acidente que deixou pelo menos 16 pessoas feridas em Alagoa Grande. Foi uma colisão frontal entre uma van e um Palio. 16 pessoas saíram feridas, 13 delas foram socorridas aqui para o Hospital de Trauma, em Campina Grande. Imagens da rodovia estadual, próximo à Granja dos Sonhos, mostram o congestionamento causado por causa do acidente. Os dois veículos ficaram bastante destruídos. Várias equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento no local. O médico Caio Guimarães informou sobre o estado clínico das vítimas que ainda permanecem internadas. Todas chegaram estáveis. A gente deu alta ontem já 8 pessoas, só tem 5 pessoas internadas no momento. Essas pessoas elas têm alguma fratura no corpo, são ou do membro superior ou do membro inferior, e aí estão aguardando as cirurgias. Certo? A gente tem um mapa cirúrgico para essas cirurgias que não são de urgência urgentíssima. E aí, durante a semana, a gente deve estar fazendo essas cirurgias. Ao menos 10 pessoas acidentadas são da família do pescador José Adriano. As vítimas são de Soledade e estavam indo para o Memorial Frei Damião, em Guarabira. Conforme ele, os familiares disseram que tudo aconteceu em fração de segundos. E quando eles iam no caminho, um automóvel pequeno, em alta velocidade, atravessou na frente da van. E não teve como o motorista desviar nem fazer nada. Apenas é o relato que eu sei, né? Ele afirmou que a família sempre aluga van para excursões. Minha mãe sempre faz para ir para praia, para evento de piscina, esse tipo de coisa. Aí dessa vez colocou para ir para esse negócio do Frei Damião, que o pessoal mais dois queria ir. Aí aconteceu esse trágico acidente, né? E olha só, um restaurante que fica localizado no centro de Campina foi arrombado na madrugada de hoje. Sabrina Lima tem as informações. O restaurante de comida japonesa fica na rua Irineu Jofflin, aqui no centro de Campina Grande. De acordo com informações e também com imagens, os bandidos entraram pelo telhado do edifício e quebraram parte do gesso. Do local, eles levaram R$5.000 e 2 celulares. O crime aconteceu nas primeiras horas da madrugada do domingo, mas só foi percebido às 2 horas da tarde, quando um funcionário chegou ao local. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. 2 homens foram presos no município de Cacimba de Dentro. Eles são suspeitos de assaltar um posto de combustíveis na cidade. Inicialmente, os ladrões chegam a um posto de gasolina numa motocicleta. Eles abordam a frentista e um homem. Um dos bandidos rouba o celular do homem e o outro se encarrega de assaltar a funcionária. Essa peleja demora cerca de 1 minuto e meio. Observem que há uma resistência da mulher e do homem, mas os bandidos não desistem. E haja confusão, e haja conversa. Após muitas ameaças e do assalto consumado, a dupla sai do estabelecimento e vai embora. Os policiais do 9º Batalhão foram informados e começaram a mapear as possíveis rotas de fugas da dupla. E na conhecida Ladeira do Soldado, já em Cuité, os policiais visualizaram 2 suspeitos em uma moto. Tentaram a abordagem e essas pessoas que estavam na moto partiram para cima do carro da polícia e houve uma colisão frontal. Os indivíduos, ao avistarem as guarnições, perderam o controle, se deparando de frente com a guarnição. Então, de pronto, os policiais conteram os indivíduos e os conduziram até a delegacia plantonista para que fosse dado encaminhamento aos trâmites legais que envolvem esse caso. Após a colisão com a guarnição do 9º Batalhão, não houve como escapar. Com eles, foram encontrados um capuz,
celulares, uma arma de airsoft, além de uma quantia roubada. Os presos foram identificados como Manuel de Souza e Leandro Virgínio. Na sexta, a dupla foi conduzida inicialmente para um hospital em Cuité e, à noite, Leandro foi encaminhado para o Hospital de Trauma em Campina Grande. O outro ficou preso em Cuité. Eles são suspeitos de realizar vários assaltos em postos de gasolina no Curimataú. Com um detalhe, eles sondam o local, passando com a moto, e quando percebem que não haverá resistência, cometem o crime. Mas, desta vez, a casa caiu. Olha, a Polícia Rodoviária Federal da Paraíba está sob novo comando. O policial Pedro Ivo Nogueira Loureiro passará a ocupar o cargo. A nomeação foi assinada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A seguir, Fórum de Campina é reinaugurado e ainda profissionais da educação decidem continuar com a greve. Olha, os professores da rede municipal de Campina Grande decidiram na manhã de hoje, durante uma assembleia, pela continuidade da greve. Segundo o sindicato, a categoria ainda não foi notificada oficialmente sobre a ilegalidade da greve e a decisão judicial de suspender o movimento. A assembleia aconteceu na sede da AABB, em Campina Grande. Vários professores participaram do momento. Eles não aceitam o reajuste de 10% proposto pela Prefeitura de Campina Grande e pretendem continuar com o movimento. Na semana passada, a Justiça decretou a ilegalidade da greve. Mesmo assim, como o sindicato ainda não foi notificado, o movimento continua. Até então não fomos notificados, chamamos a Assembleia hoje e a Assembleia hoje vai decidir os encaminhamentos da greve. E aí, quais são os pontos que devem estar sendo discutidos hoje? Principalmente essa decisão do Ministério, né, da Justiça, do desembargador. A gente vai colocar aqui para a Assembleia a proposta de termos mais uma atividade de greve. Ainda não fomos notificados, a greve continua, a greve é legal, mesmo com essa decisão ainda não houve o julgamento do mérito e por isso nós vamos propor mais uma atividade de greve, vamos continuar cobrando, porque é direito garantido por lei federal, os professores têm que receber o seu reajuste do piso. Mesmo depois da notificação, o Sintab promete manter o movimento com ações que cobram da Prefeitura o reajuste de acordo com o que a categoria considera justo. E mesmo depois que a gente for notificado, nós vamos convocar outra Assembleia e a Assembleia vai decidir se acata a decisão ou se não. A Assembleia é soberana e nós vamos fazer todos os encaminhamentos que a Assembleia deliberar. Olha, o secretário de Educação do município, Raimundo Asfora Neto, falou sobre a decisão do Sintab de manter a greve dos profissionais da educação. Os prejuízos para as escolas grandes que estão sem os profissionais do dia de hoje, eles são prejuízos realmente extremamente relevantes, o que nos preocupa. A gente estabeleceu um canal de diálogo junto à representação dos servidores, com acompanhamento do Ministério Público, com a Câmara de Vereadores, porque não se trata de uma discussão de mérito, não se trata de vontade de dar o aumento ou não, mas da capacidade financeira, do valor de recursos que possibilitem a gente implementar o valor que foi elencado através de portaria do MEC do novo piso. A gente tem dialogado, mostrado a realidade e que a gestão do prefeito Bruno tem feito o esforço possível para garantir o máximo de aumento, lembrando que só no ano passado, para os profissionais do magistério, para os nossos professores, foram concedidos mais de 33% de aumento, e esse ano a proposta inicial que foi dada pelo município foi de mais 10% de aumento em cima do salário base. Além, claro, saber que esse aumento, ele reflete, Caliuca, também em outras gratificações que os professores possuem por causa do plano de cargos, carreira e remuneração do magistério, que é o PCCE.
Então, com muita responsabilidade, com muita transparência, a Prefeitura tem dito que o orçamento da educação ele é um só, para pagar professor, para pagar vigilante, para pagar a equipe técnica que trabalha nas escolas, para pagar as nossas merendeiras, para pagar os motoristas que trabalham no transporte escolar e para fazer a melhoria na infraestrutura de escolas e creches, como a gente tem buscado fazer em toda a rede municipal. Então, como o dinheiro é um só para tudo, a gente tem buscado fazer essa discussão com muita responsabilidade e transparência. E o assunto agora é política. Após a instalação das comissões permanentes do Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta resolver agora um impasse em relação à comissão mista de orçamento para finalizar esse processo na casa. A expectativa é que a presidente seja a senadora paraibana Daniela Ribeiro. De Brasília, Fernanda Martinelli tem as informações. O impasse está na definição para a relatoria da Comissão Mista de Orçamento. Na semana passada, o Senado definiu 12 das 19 comissões permanentes, pelo menos as principais, e agora aguarda a definição da Câmara em relação às suas comissões e também a relatoria da Comissão Mista de Orçamento. Isso porque, no ano passado, a presidência da comissão ficou com a Câmara dos Deputados, então foi um deputado quem comandou. Esse ano vai ficar com o Senado da República e a expectativa é de que a indicação seja da senadora Daniela Ribeiro. Isso porque o seu partido, o PSD, é a maior bancada do Senado e geralmente é a maior bancada que indica quem será o presidente da CMO. De acordo com as negociações que já estão bem avançadas, Rodrigo Pacheco deve indicar o nome da senadora paraibana para ocupar esse cargo. Agora, por outro lado, Arthur Lira precisa definir com quem ficará a relatoria da CMO, se com o PL ou com a União Brasil. Esse é o impasse que impede que Arthur Lira também instale as demais comissões, porque o presidente da Câmara falou que só vai definir quando será a instalação das comissões, quando todos os impasses estiverem resolvidos. O PL, que acabou perdendo privilégio no Senado da República, ficou apenas com as vice-presidências, acabou ficando com a indicação da Comissão de Finanças e Tributação, aliás, com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. E deve indicar a deputada federal Bia Kicis, que foi presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, para ocupar o cargo. E também quer a relatoria da Comissão Mista de Orçamento. Essa comissão que é muito importante porque vota a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também o Plano Plurianual. A expectativa é de que Arthur Lira feche todas as negociações até o final dessa semana e, com isso, possa indicar os integrantes da Comissão Mista de Orçamento e também definir a instalação das outras 29 comissões permanentes. Olha, foram entregues na manhã de hoje as obras de reestruturação e modernização no Fórum Juiz Nereu Santos e na Justiça Federal, aqui em Campina Grande. Uma fachada completamente reestruturada e melhorias na parte interna do prédio. A inauguração nas obras do Fórum Juiz Nereu Santos, a Justiça Federal em Campina Grande, aconteceu nesta segunda-feira e reuniu dezenas de autoridades. O investimento de cerca de 4 milhões de reais teve o objetivo de modernizar a estrutura do prédio e oferecer uma melhor condição para todos que dependem e fazem parte da Justiça Federal na Rainha da Borborema. Um pacote de reestruturação do prédio, várias melhorias de modernização e de reforma, mas que se inserem num contexto mais amplo, que é de aperfeiçoar a entrega do serviço jurisdicional à sociedade, permitindo uma melhor acomodação de todos e melhores condições de trabalho para que a Justiça Federal na Paraíba continue fazendo o que sempre fez, que é entregar um serviço público jurisdicional eficiente, a tempo e modo adequados. O presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o TRF5, participou da solenidade. Isso só vai representar uma melhoria na prestação dos nossos serviços. O prédio já era um prédio que precisava de reformas, precisava de uma manutenção maior, um prédio hoje, podemos dizer, já um certo modo antigo, mas que isso permite que a Justiça Federal continue com a sua atividade de excelência aqui nessa região. A seguir, como ficaram as semifinais do Campeonato Paraibano e ainda a troca nada saudável das refeições por lanches.
falando de futebol e mostrando a partida entre 13 e Queimadense, que aconteceu aqui em Campina. O Galo venceu e garantiu a vaga na próxima fase. O torcedor do 13 foi até o estádio Amigão para ver aquilo que no final seria a festa do Galo. Mas a Queimadense, mesmo já rebaixada, deu trabalho, viu? O 13 sabia que só precisava das próprias pernas para conseguir a vaga na próxima fase. O primeiro gol do Galo veio depois dessa arrancada de Xande, que se livra da marcação. Caio deixa para Yamada, que chuta forte e abre o placar. Yamada cobra falta e na confusão o travessão é que salva a Queimadense. Oportunidades não faltaram para o Galo, que cansou de perder boas chances. Até que finalmente a bola encontrou de novo o caminho do gol, desta vez pelos pés de Vitão. O 13 volta para o segundo tempo, mantendo o volume maior de jogo. As duas equipes acabaram se estranhando em campo, até a chegada da turma do Deixa Disso e de um cartão amarelo para cada um dos lados. Mesmo já vencendo a partida, o 13 queria mais. Só que aos 47 minutos do segundo tempo, Binho é derrubado dentro da área. Pênalti. Léo Garcia vai para a cobrança e diminui. Mas termina assim. 13-2, Queimadense 1. Olha, e com isso foram definidas as semifinais do Paraibano, que vão ser as seguintes: Botafogo contra Souza e São Paulo Cristal contra o 13. Você aí de casa é daqueles que prefere aquele prato com feijão, arroz, carne, verdura na hora do almoço ou prefere o lanche? Pois é, comer fora de casa está cada vez mais caro. E por conta disso, uma pesquisa revela que muita gente está trocando uma refeição completa pelos lanches. Para seu Edinaldo, um salgadinho de vez em quando vai bem, mas só na hora do lanche. Então, um salgado assim que nem o senhor está comendo agora, só na hora do lanche? Só no lanche mesmo. Eu não troco o meu arroz com feijão, é sagrado. Pois é, mas para a maioria dos brasileiros não tem sido assim. De acordo com uma pesquisa do Kantar, empresa de dados, insights e consultoria, o brasileiro tem trocado cada vez mais as refeições completas por snacks, os salgadinhos de pacote ou mesmo os salgados prontos, como coxinhas e esfirras. De acordo com a pesquisa, entre 2019 e 2022, o consumo dos chamados snacks aumentou 35,7% entre as pessoas que precisam se alimentar fora de casa. E há um detalhe importante: muitas vezes essa troca é feita não por uma questão de preferência, mas sim pela falta de condições. Os motivos estão na crise econômica e na inflação. As pessoas estão mais pobres e, portanto, com menos recursos para custear as suas necessidades mais básicas, a necessidade de alimentação. Isso faz com que as pessoas se alimentem com a qualidade muito inferior e se alimentem mal, portanto, e não tendo muitas vezes os nutrientes necessários para a plena existência, para uma existência com saúde aqui. A pesquisa, que ouviu 4.000 pessoas de todas as regiões do país. E você aí de casa, fica ligado que tem novidade chegando aqui na telinha da TV Borborema, viu? Novos horários e a chegada de um novo programa. A partir das 11 horas da manhã, a gente tem um programa que é a arma da população na busca por seus direitos, que é a Hora do Povo. Ao meio-dia, um jornalismo vibrante que mostra a realidade das ruas, a notícia ao vivo na patrulha da cidade. E 1h30 da tarde, a revista da cidade chega para mudar as suas tardes com mais Campina. TV Borborema, Campina Grande se vê aqui. E lembrando que o Borborema Notícias continua no mesmo horário, mas tem novidades também. E a gente vai ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando, hein? Até lá!